vem me levantar. Senhor, eu não tenho forças, vem me alimentar. Como Elias estou parado, pedindo a morte pra mim. Me ajuda a prosseguir. Sem ti eu não posso ir. Teu cuidar de mim é o que me faz feliz. Não consigo respirar sem te sentir. És o meu Senhor, meu pastor, és meu Deus. Tirou a minha vida da escuridão, me revestiu de glórias. Sou mais que vencedor. Comprou-me com teu sangue, com teu amor me salvou. É teu meu coração, segura na minha mão. Teu cuidar de mim é o que me faz feliz. Não consigo respirar sem te sentir. És o meu Senhor, meu pastor, és meu Deus. Não consigo respirar sem te sentir. És o meu Senhor, meu pastor, és meu Deus. És o meu Senhor, meu pastor, és meu Deus, meu Deus. Amém. Muito obrigado pela belíssima canção, irmão Osmar. Sem estragar a solenidade do momento, queria convidar aqui à frente o nosso pregador dessa manhã. Queria apresentá-lo. A gente tem a honra de receber hoje um amigo meu, que é o pastor Cândido, e a Melina, a esposa dele. É um privilégio ter vocês aqui, um privilégio te ter aqui. O Cândido é meu contemporâneo da faculdade, apesar da gente não ter estudado junto, a gente conviveu ali por um bom tempo. E é um privilégio. Acima de tudo, ele é meu amigo, meu querido, e me senti muito, muito honrado de tê-lo aqui. É um privilégio ter vocês aqui. Sintam-se em casa. A Igreja Central de Valinhos é uma igreja querida e, com certeza, vocês já estão sendo bem recebidos. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Lucas. Feliz sábado.
Que bênção estar com vocês aqui, querida Igreja Central de Valinhos. Quero agradecer ao pastor Lucas pela oportunidade de estar aqui com vocês, Carol e o João, está aí também. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e como o pastor Lucas mencionou, de estarmos sendo bem recebidos aqui. A gente esteve lá na classe dos jovens, foi tão legal. O Marcos, aí, o nosso teologando, passou lá a lição, foi muito legal, o momento ali de pedidos e agradecimentos. Mas eu acho que a parte que eu mais gostei, quem foi lá o Caleb que levantou com aquela caixa lá? Eu pensei que era caixa de pedidos de oração, mas não era não. Ele falou, pessoal, chegou a hora agora de recolher o celular, porque a gente vai estudar a Bíblia, viu? Não sei se vocês fazem na hora do culto também, não, né? Não precisa, só lá nos jovens, né? Ok. Mas que legal, foi muito, muito, muito especial. A gente não tem dificuldades de perceber que essa é uma igreja amorosa, essa é uma igreja missionária, essa é uma igreja que se ama, e é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço também os nossos queridos anciãos aí pela acolhida, pelas palavras, pelas gentilezas já recebidas. E o pastor Lucas, eu conheci antes de ele ser pastor, viu? Era só Lucas antes. E ele é meu amigo. A gente não estudou junto, como ele mencionou, mas já estivemos de alguma forma dentro da mesma sala de aula, porque ele foi meu professor. Tá? Não pergunta para ele a nota que eu tirei não, tá? Mas o Lucas foi meu professor. Eu não sei se vocês sabem, o pastor Lucas, ele é muito, muito, muito talentoso em várias áreas. Ele é músico, ele é compositor, ele tem muitos talentos que vocês vão descobrindo ao longo do tempo, mas, além disso, vocês sabem, é um grande pastor, é um excelente pregador. Lá de Arthur Nogueira, onde eu moro, de vez em quando, assim, na calada da noite, eu acesso e vou assistir aos sermões dele, viu? Não posso ser membro aqui, não sei, né? Vou até pedir minha carta para cá, se vacilar. Eu sou um membro meio foragido, assim, pastor Lucas, mas eu sou alimentado também pela lucidez, pelos sermões inspirados que você tem apresentado à sua igreja, viu? Deus abençoe muito você, Carol, João, aqui. Eu costumo dizer sempre assim, irmãos, Deus, eu acredito, se não acreditasse não seria pastor, eu acredito que Deus escolhe os pastores para as igrejas, amém? E acredito também que Deus escolhe as igrejas para nós pastores. E eu tenho certeza que assim como o pastor Lucas, Carol, João, já são bênção aqui, esta igreja já é e continuará sendo bênção para essa família ministerial. Amém, irmãos? Vamos estudar a Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico que tem como ponto de partida, que é essa história conhecida do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18. Se eu tivesse que dar um título assim para esse estudo bíblico, para essa mensagem, seria Os Três Jardins. E esse aqui é o ponto de partida. Evangelho de João, capítulo 18. Você encontrou o texto? Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Nosso grande Deus e Pai, nós viemos à igreja hoje e nós estamos felizes porque temos liberdade para cultuar, temos liberdade para estudar a Tua Palavra, temos a alegria de pertencer a uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança, uma comunidade de amor aqui neste lugar. Mas nessa hora, Senhor, com a Tua Palavra aberta, o nosso desejo é que o nosso coração esteja aberto para o Senhor. Que nada do que está acontecendo lá fora, nada do que aconteceu ontem, nada do que vai acontecer amanhã nos distraia ou nos impeça de ouvir o que Tu tens para nos dizer, Senhor.
que os teus anjos mais fortes aí do céu formem um muro de proteção ao redor desta igreja, que aqui não haja espaço, abertura, entrada para forças ou influências malignas, mas que o teu Espírito tenha liberdade para passear por entre esses bancos, impressionando o nosso coração, Pai. Nós não queremos sair dessa igreja hoje tendo participado simplesmente de alguma reunião religiosa. Nós queremos sair desta igreja hoje de manhã tendo tido um encontro pessoal, profundo com o Senhor Jesus através da palavra. Portanto, Pai, fala conosco, fala com a gente, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Evangelho de João, capítulo 18, você está com a sua Bíblia? Eu quero ler esse texto junto com você. A Bíblia diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia o que, igreja? Um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido, aqui eu quero que você me ajude a gravar essa palavra, a escolta, grava essa palavra, a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles, mas quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Até aqui. Eu não sei se você já observou isso na sua leitura da Bíblia, mas várias histórias importantes das Escrituras, elas têm como cenário, como ambiente, jardins. Quer ver? História número 1 da Bíblia, quando Deus criou todas as coisas, quando criou a humanidade, Ele criou Adão, Eva e os colocou para viver onde, pessoal? Você lembra o nome do jardim? Ah, alguém já até falou, né? É isso aí, Jardim do Éden. Olha, alguns dizem que o Éden não foi simplesmente o primeiro jardim que existiu. Alguns dizem que o Éden foi, na verdade, o único jardim que existiu na terra. Por quê? Porque tudo que existe hoje, mesmo que você viaje para a Europa, para algum lugar paradisíaco, lindo do planeta, tudo que existe hoje nesse planeta foi manchado, foi adulterado, foi diminuído depois da entrada do pecado. Então, só pensa, como que não devia ser esse jardim, o Jardim do Éden? Eu fico imaginando quando Deus criou o Jardim do Éden. Porque Deus inventou as cores, Deus escolheu os aromas, Deus foi detalhista ao determinar quais seriam as formas, as posições, tudo naquele lugar foi criado pelo próprio Deus para ser o ambiente, o cenário, o palco do início da história humana. Deus tinha muito carinho, muito zelo quando Ele criou aquele jardim. Eu fico pensando, não é? Deus criou a humanidade e por que Ele não colocou Adão e Eva para viverem numa igreja? Num palácio, num prédio, numa mansão? Deus colocou num jardim. Isso diz algumas coisas para nós. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo o Éden, esse lugar do zelo, do carinho de Deus, um dia o inimigo de Deus entrou pela porta dos fundos do Jardim do Éden, se disfarçou de serpente e se posicionou estrategicamente num lugar, ali na árvore que tinha o fruto proibido. Você deve conhecer a história, isso está nos 3 primeiros capítulos do Gênesis, o que eu estou falando aqui. Mas foi lá, naquela árvore, com aquele fruto proibido, que Eva, a mulher, teve um diálogo com a serpente, Satanás. Você conhece o diálogo, mas eu vou parafrasear a conversa que os dois tiveram. Foi mais ou menos assim, ó. O Satanás disse: ô Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos aqui do jardim? E Eva disse:
Não é verdade. Deus permite que a gente coma de todos os frutos de todas as árvores, exceto do fruto dessa árvore aí onde você está. E Satanás questionou: e por que não pode comer desse fruto aqui? Eva tinha a resposta. Ela disse: Deus nos orientou que aquele que comesse do fruto dessa árvore certamente iria morrer. Satanás tinha uma opinião diferente. Ele disse: olha, não é bem assim não. Olha eu aqui, pode comer do fruto, não morre não. Pronto. Essa foi a conversa que Satanás teve com Eva ali naquela árvore, naquele primeiro jardim. Olha, um dia um garoto, eu trabalho com jovens, né? E os jovens é que me fazem as perguntas mais desconcertantes e instigantes que eu já ouvi no meu ministério. Um deles disse assim: pastor, eu gosto do senhor, mas o senhor acredita mesmo que a história da humanidade foi definida por uma mulher, presta atenção, por uma mulher conversando com uma cobra debaixo de uma árvore a respeito de uma fruta? Falei: nunca tinha pensado dessa forma, rapaz. Ele: pastor, sério que você acredita nessa história? Falei: acredito. Quer saber? Peraí, calma, acredito sim. Pastor, mas como? Falei: rapaz, tem gente que acredita em coisa mais esquisita. Se eu botasse a mão no bolso aqui de trás da minha calça e tirasse um palito de fósforo de dentro do bolso da minha calça e dissesse assim: irmãos, eu estava lá em casa hoje de manhã, no quarto, ouvi um barulho esquisito, parecia uma explosão, pensei que o bujão de gás que tinha estourado lá na cozinha, mas eu fui lá, estava tudo certo, só tinha esse palito de fósforo, que eu não comprei. Lá a gente usa aquele botãozinho assim, e liga o fogão e tal. Esse palito de fósforo surgiu do nada. Você ia mandar eu passar no psiquiatra, né? Fazer uma consulta, ia me achar meio bobo, pelo menos. Pois é, pessoal, eu não vou me aprofundar nessa matéria, mas existem pessoas que preferem a opção de que as coisas não foram criadas por Deus, por uma divindade, por um ser superior. As coisas que existem como existem hoje, elas são produto de um processo evolutivo, e aí tem muita explicação para isso, mas o fato é, as coisas que existem, existiram, ou passaram a existir a partir do nada. Olha, para mim é meio esquisito pensar assim. Eu respeito quem acredita assim, mas é tudo uma questão do que você escolhe acreditar, ok? Eu prefiro acreditar na história de um Deus que sonhou com a minha vida. Eu prefiro acreditar que eu vim a este mundo, eu passei a existir, porque há um Deus que criou todas as coisas e sonhou inclusive com a minha existência. Isso me dá origem, isso me dá sentido para a caminhada, isso me dá esperança para o futuro. Eu escolhi acreditar nessa história. Amém, irmãos? Mas está lá, Eva conversando com a serpente. Eu queria chamar a sua atenção para dois detalhes dessa conversa. Satanás, a serpente, conversando com Eva, a primeira mulher. Duas coisas para você observar nessa história. Número 1, você já parou para perceber que Satanás, ele está oferecendo para Eva algo que não é dele? Percebeu isso daí? Satanás está oferecendo para Eva aquele fruto, mas ele não é dono do fruto. Aliás, ele não é dono do fruto, não é dono da árvore, não é dono do jardim, ele não é dono de nada do que tem lá. E eu aprendi com os meus pais que quem oferece para uma outra pessoa o que não lhe pertence é um ladrão, é um trapaceiro, é um enganador, tá? 2023, Valinhos. A mesma estratégia que Satanás usou lá no Éden, ele continua usando hoje, tá? Ele continua escondido pelas esquinas da vida, fazendo ofertas mentirosas. Satanás continua hoje, 2023, oferecendo para os seres humanos coisas que não são dele. Quer ver? Satanás continua por aí oferecendo alegria, ele não é dono da alegria. Continua oferecendo prazer, não é dono do prazer. Continua oferecendo sucesso, realização, plenitude, relacionamentos, ele não é dono dessas coisas. O que ele oferece, meus irmãos, vou falar bem a verdade para vocês, ele oferece cópias, adulterações, miragens, mentiras.
Esse é o expediente do enganador. Ele continua trapaceando para continuar afastando a criatura do Criador. Satanás oferece alegria, mas o que ele entrega mesmo é ressaca. Satanás continua oferecendo prazer, mas o que ele entrega mesmo é uma família, um casamento desfeito. Satanás continua oferecendo sucesso, mas o que ele oferece é um atalho escuso para a obtenção de algo que não deveria ser seu. Satanás continua por aí nas esquinas da vida, oferecendo coisas que não são dele. Você entendeu essa parte? Agora a segunda coisa desse diálogo. Além de oferecer para Eva algo que não era dele, Satanás estava oferecendo a Eva algo que ela já tinha. Aí eu vou precisar chamar você a abrir o livro do Gênesis comigo. Eu quero te mostrar uma coisa para você nunca mais esquecer. Gênesis capítulo 3. Leia 2 versos comigo e eu quero mostrar uma coisa que você nunca mais pode esquecer na sua vida. Gênesis, primeiro verso que eu quero ler. Gênesis capítulo 3, verso 6. Aqui é o cenário da tentação. Aqui o autor bíblico descreve o que está ao alcance dos sentidos de Eva. E eu queria que você, enquanto a gente lê, observasse as palavras que o autor bíblico escolheu para descrever esse cenário. Gênesis capítulo 3, verso 6, a Bíblia diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era o que, pessoal? Boa para se comer. E o que mais? Agradável aos olhos. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Olha as palavras que o autor bíblico usa para descrever a árvore e a cena. A Bíblia diz assim: a árvore era boa e agradável. As principais palavras que descrevem são essas. Agora, volta um capítulo na Bíblia e lê comigo Gênesis 2, verso 9. Aqui o autor bíblico não está descrevendo o cenário da tentação, ele está descrevendo a criação. Gênesis 2, verso 9, observe as palavras usadas pelo autor. Ele diz assim, ó: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, o que, pessoal? Agradáveis à vista e o que mais? Boas para alimento. Até aqui, olha para mim, por gentileza. Você é esperto demais e você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Eu disse em primeiro lugar que Satanás está oferecendo para Eva algo que não é dele. E agora eu estou dizendo que Satanás oferece para Eva algo que ela já tem. Você observou o que está escrito na Bíblia? O que é usado para o diabo para atrair a atenção de Eva é uma árvore boa e agradável. Mas isso ela já tem. Quando Deus criou aquele jardim, mesmo antes de criar Eva, Ele já havia preenchido aquele jardim de árvores exatamente assim, boas e agradáveis. Se o que Eva precisava para ser feliz, para ter uma existência plena, para ser realizada na sua existência, se o que ela precisava era de árvore boa e agradável, adivinha? Era exatamente isso que Deus colocou, ou foi exatamente isso que Deus colocou ao redor de Eva. Querida Igreja Central de Valinhos, Satanás anda por aí oferecendo para nós versões adulteradas de coisas que a versão original nós já recebemos de Deus, já está à nossa disposição, é oferecido na presença de Deus. Mas eu digo e repito agora, eu trabalho com jovens. E nesses anos, trabalhando especificamente com jovens, orando pelos jovens, conversando com eles, a minha caixa de mensagens lá, como é que chama? É o direct, né? No Instagram, não existe um dia que eu não receba uma meia dúzia de mensagens de jovens que me contam histórias diferentes, que no fundo são muito parecidas. São jovens que decidiram se afastar da igreja, que já não se encantam com as coisas espirituais,
que já não se sentem representados pelo discurso religioso comum das nossas igrejas. Mas eu lembro de uma mensagem, que uma garota de 20 anos mandou para minha esposa, e ela disse assim, Melina, alguns dos momentos mais felizes e mais lindos da minha vida, eu vivi na igreja. Algumas das maiores alegrias que eu tenho na memória, eu experimentei na igreja. Mas os maiores preconceitos e os maiores julgamentos, talvez as maiores feridas que eu carrego no meu coração, eu também recebi na igreja. Não dá mais, eu vou embora. Você acha que essa é uma história exclusiva? E eu vou falar com muito carinho agora. Eu queria falar essa mensagem agora, dessa parte do meu sermão, para os líderes da igreja e para os pais. Você sabe por que muitos dos nossos jovens estão dizendo tchau para a igreja? É porque vou falar de mim, pastor da igreja, eu não estou conseguindo demonstrar para eles que na presença de Deus existem coisas boas e agradáveis. É porque eles olham para a minha vida, tentando encontrar conexão entre alegria de verdade e espiritualidade. É porque eles olham para a minha vida e tentam encontrar sentido nas experiências religiosas que eu vivo. Mas é porque muitas vezes a minha vida, o meu exemplo, o meu jeito de ser, não consegue traduzir para as próximas gerações que na presença de Deus existem coisas boas e agradáveis. É porque talvez eu tenha pintado até agora uma imagem, um cenário de uma religiosidade punitiva, de negação, de restrição, uma religiosidade que castra, que não permite. É como aquele garoto, eu estava pregando na igreja dele, no final do culto, eu estava saindo assim no corredor, a igreja estava saindo e tal, aí o pai dele empurrou o menino assim em cima de mim. Eu, opa, o que é isso, rapaz? Aí o menino, que foi, pai? E o pai falou assim, fala para o pastor agora, o que tu me disse lá em casa. O quê? Aquele negócio que a gente conversou sério lá. Eu posso falar mesmo para o pastor? Eu vou falar. Fala para ele se tu é homem. O menino disse, pastor, é o seguinte, eu tenho 17 anos, quando eu fizer 18, eu nunca mais apareço na igreja. Meu pai falou que eu sou obrigado a ir para a igreja até quando eu fizer 18. Quando eu fizer 18, eu não sou mais da igreja. É isso. Era para eu falar? Falei, pronto. Eu tive uma grande conversa com aquele garoto no momento adequado. Mas o que ele me contou foi mais ou menos assim, pastor, não tem nada para mim na igreja. As coisas que eu gosto são proibidas na igreja. Eu só tenho uma juventude para viver. E parece que enquanto eu estou aqui na igreja, pastor, eu estou perdendo as coisas boas, como se ele tivesse me dito, boas e agradáveis, que estão lá fora. Quando eu fizer 18, eu desapareço daqui, eu vou viver a minha vida. Querida igreja de Valinhos, eu chorei com aquele menino. E chorando com ele, eu fiz um compromisso, eu e minha esposa. Quando a gente entra na igreja, quando dá o momento do louvor, a gente decidiu que a gente vai louvar. Sabe por quê? Para que quando algum juvenil e adolescente da igreja olhar para mim na hora do louvor, ele me veja louvando. E ele tenha uma chance de acreditar que louvor é uma coisa boa e agradável. A gente fez um compromisso, a gente se casou e a gente vai permanecer casado até Jesus voltar. Amém, irmãos? Sabe para quê? Para que quando um juvenil e um adolescente me olhar de mãos dadas com a minha esposa, ele tenha uma chance de acreditar que a instituição familiar, o casamento, é uma coisa boa e agradável. Eu quero me emocionar com as coisas espirituais, eu quero amar a igreja, eu quero amar a palavra, eu quero ter uma vida profunda de oração, e eu quero, em consequência disso, eu quero ter uma vida feliz, porque aqueles que conhecem Jesus de verdade, aqueles que vão para a presença de Jesus, aqueles que se aprofundam nas coisas de Deus, eles cavam fundo e encontram tesouros, encontram na presença de Deus coisas boas e agradáveis. Sabe qual é o meu sonho para a igreja? Que os meninos e as meninas, que os adolescentes, que os juvenis, que os jovens, olhem para nós, os mais velhos,
e eles encontrem nos nossos olhos, no nosso tom de fala, nos nossos relacionamentos, que eles encontrem evidências de pessoas que encontraram em Jesus coisas boas e agradáveis. Como é que a próxima geração tem visto as coisas de Deus, irmãos? Será que os nossos meninos que crescem aqui dentro da igreja, eles estão encontrando na casa de Deus, na presença de Deus, no caminho de Deus, coisas boas e agradáveis? A Eva, ela caiu no conto da serpente, e ela comeu daquele fruto. Ela imaginou que ali na proposta do diabo tinha uma coisa secreta, imprescindível, essencial para a sua felicidade. E um outro jovem me disse assim: pastor, olha, eu estou indignado, se eu fosse Eva, eu não comeria daquele fruto. Eu disse: é mesmo? Bonzão. Você não comeria do fruto, não? Eu não, pastor. Ela comeu daquele fruto, olha a desgraça que deu o planeta Terra aí. Eu não comeria, não. Falei: vamos conversar um pouquinho mais. E eu fiz para ele algumas perguntas que eu quero fazer para você também. O que Eva tinha à disposição dela para tomar a decisão de comer ou não do fruto daquela árvore? Você acha que Eva tinha uma tia que tinha comido aquele fruto e tinha morrido? Sim ou não? Eva tinha uma pesquisa da Unicamp, os melhores cientistas do Brasil tinham levado aquele fruto lá para um laboratório, tinham pesquisado, analisado os componentes químicos daquele fruto e tinham lançado uma nota: esse fruto é impróprio para o consumo humano. Tinha essa pesquisa científica? Eva tinha uma estatística: 97% das pessoas que comem do fruto morrem. Tinha uma estatística? Não. Eva não tinha um testemunho, Eva não tinha uma evidência científica, Eva não tinha uma estatística, mas ela tinha uma coisa para basear a sua decisão. Você lembra o que era? Ela tinha a palavra de Deus. Olha, muita gente, jovens, adultos, velhos, todo mundo, me pergunta assim: pastor, por que não pode fazer isso? Por que não pode ir naquele lugar? Por que não pode comer aquilo? Por que não pode vestir aquilo? Por que não pode? E na maioria das vezes, quando a pessoa pergunta assim: por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Liga uma luzinha, tá? Liga uma luzinha. Ou essa pessoa tem uma fé infantilizada, ou essa pessoa está buscando um argumento para endossar uma decisão que ela já tomou, tá? Já tomou. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa pergunta assim: por que não pode? Ela gostaria que eu botasse a mão aqui no meu paletó e tirasse uma pesquisa da Harvard, que mostrasse que fazer aquilo, comer aquilo, ir naquele lugar, usar aquilo outro, é pecado e morre, e mata e não sei o quê. Mas pessoal, eu tenho 36 anos, eu vivi tempo suficiente para entender que para tomar as maiores e mais importantes decisões da minha vida, eu não vou ter testemunhos, eu não vou ter pesquisas científicas e eu não vou ter estatísticas. Para as maiores e mais importantes decisões da vida, eu só tenho nas minhas mãos uma coisa, sabe o que é? A palavra de Deus. E eu aprendi que se Deus falar não for o suficiente, nada nunca será o suficiente. Uma palavra de Deus, se não for o suficiente, 1000 argumentos não serão jamais suficientes. Eva comeu do fruto. Quando ela comeu do fruto, Satanás ia dar-se um grito de vitória. Afinal, Eva comeu fruto, Adão comeu fruto, agora ele estaria provando a sua tese, não é? De que o governo de Deus era tirânico, de que os mandamentos de Deus não eram razoáveis, de que não era possível seguir a ordem, a vontade, a lei de Deus. Satanás ia declarar sua vitória, mas Deus falou assim: opa, peraí, a história não foi definida aqui não. Esse não é o único jardim da história não. E Deus apertou aquele botão que faz o filme andar mais rápido. E lá do primeiro jardim, a gente chega no o segundo jardim mais importante da história. A história humana não foi definida no Éden. A história humana seria definida no Getsêmani. Esse é o cenário do texto bíblico que nós lemos no começo. Se Satanás fazendo Adão cair, Adão e Eva errarem, se ele ali não pôde colocar um ponto final na história humana, agora no Getsêmani, ele teria um encontro com aquele a quem Paulo chama de segundo Adão. E se ele fizesse Jesus Cristo cair,
tropeçar, se desviar do plano perfeito, se desviar da rota da cruz, se ele fizesse Jesus desistir de nos salvar, aí sim haveria um ponto final na história da humanidade e nas nossas esperanças. Por isso, Satanás usou toda a melhor estratégia que ele tinha. Ele usou o que para ele seria um plano perfeito para fazer Jesus desistir da cruz. Você já deve ter assistido a algum filme que contém esse trecho da história. Lá está Jesus, num dos cantos do jardim. Ele está prostrado, ele está orando. O texto bíblico me diz que ele estava chorando. E um outro texto diz que ele estava suando gotas de sangue. Tamanha era a tensão emocional, espiritual daquela hora. A Bíblia me sugere que Jesus estava com medo. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E tem muita gente que faz a oração de Jesus só até essa parte, né? Afasta de mim o problema, afasta de mim a crise, afasta de mim a dificuldade. A gente deve aprender a orar o restante da oração de Jesus. Não seja feita a minha, seja feita a tua vontade. Jesus está orando. E ele pediu para o acompanharem nesse momento de tensão, de oração. Ele pediu para 3 amigos dele, 3 discípulos próximos ficarem com ele orando. Mas quando ele terminou de orar uma primeira vez, ele foi em busca dos 3. E eles estavam como, pessoal? Tem alguém dormindo aí? Eu não tenho problema com quem dorme no meu sermão não, tá? Eu sou filho de ancião da igreja. O lugar que eu mais dormi depois da minha cama foi o banco da igreja. Mas eu vi a história daquele pastor que não gostava que o pessoal dormisse na hora do sermão. Já ouviu a história? E o pastor estava aqui pregando, tal. Percebeu lá no meio da igreja um irmão capotado espiritualmente, sabe? Babando aquela baba santa assim, sabe? E o irmão estava lá, tal, e tinha um irmão do lado que estava lá atento ao sermão. O pastor parou o sermão, olhou porque estava acordado, falou: irmão, por gentileza, irmão, acorda esse irmão que está do seu lado dormindo aí. O irmão olhou para o lado, viu o sonolento lá, olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor que botou para dormir, o senhor que acorda, não tem nada a ver com isso. É só para, se tiver alguém dormindo aí, esse é o horário, tá? Que você pode acordar aí. Aí tem um que estava dizendo, todo mundo riu. Amém, eu aceito, glória, ok. Tá bom. Mas volta aqui comigo para a gente terminar. Jesus foi olhar os 3 e eles estavam dormindo. A escritora Ellen White diz que o sono daqueles discípulos aquele dia era um sono sobrenatural. Era uma das partes da estratégia do diabo para fazer Jesus desistir da cruz. É para que Jesus, ao olhar para aqueles 3 dormindo, ele pensasse na humanidade. Se esses 3 que me conhecem há tanto tempo, se esses 3 que ouviram a minha voz, se esses 3 que são meus amigos, não conseguem acreditar em mim e não conseguem ficar acordados para orar em meu favor, será que aqueles meus filhos lá em Valinhos, em 2023, vão acreditar no meu sacrifício? Mas essa não era a única parte da estratégia do diabo. Nessa hora, entra um outro personagem no jardim. Entra Judas. E eu pedi para você decorar comigo uma palavra. A Bíblia diz que Judas veio com um grupo. Como é que está a palavra aí? A escolta. Nos filmes, pessoal, nessa hora que Judas entra, está lá Judas entrando com 3, 4 soldados. Afinal de contas, não precisa mais do que isso para prender um homem só. Mas quando João escreveu o seu evangelho, essa palavra aí, escolta, é uma palavra que ele escolheu a dedo. Essa palavra no grego, a palavra espeia, que significa um destacamento de soldados entre 300 e 600 soldados fortemente armados. Alguns estudiosos dizem que esse grupo poderia ser formado até por 1000 homens, mas vamos ficar só com os 300. Imagina agora a cena, reconfigura a cena na sua mente. Jesus está lá chorando, orando, 3 discípulos adormecidos, e agora entra Judas no jardim com um exército de pelo menos 300 soldados, com espadas, com lanças, com escudos, com tochas, com armaduras, com o melhor armamento daquela época. Além dos 300 soldados de carne e osso, adiciona aí na sua conta, ali tem milhões de demônios, anjos das trevas. Tudo isso para fazer Jesus desistir de salvar você. Mas nessa hora, o texto bíblico diz, Jesus pergunta assim, a quem vocês estão procurando?
Um deles, talvez o capitão, responde: nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Irmãos, nessa hora, Jesus se levanta e diz: sou eu. E quando Jesus diz: sou eu, o texto bíblico revela, todo o exército recua e cai por terra. Sabe por quê? Porque uma palavra de Jesus é suficiente para fazer todo o exército do mal cair por terra. Sabe por que João registrou essa cena? Para você nunca ser tentado a imaginar que Jesus aquele dia foi preso porque cruzou o caminho de um soldado mais forte do que ele. Para você nunca ser tentado a imaginar que Jesus foi pregado naquela cruz porque os cravos eram mais fortes do que ele. Para você nunca esquecer que o sacrifício de Jesus foi uma entrega. Ele se entregou para morrer pela humanidade. Foi um ato de amor, foi uma entrega genuína. Porque uma palavra de Jesus é capaz de fazer todo o exército do mal cair por terra. Eu queria que você observasse um contraste aqui, ó. No Éden, Adão cai. No Getsêmani, Jesus se levanta. No Éden, Deus tem uma palavra que dá origem a tudo que existe de bom. No Getsêmani, Jesus tem uma palavra capaz de destruir tudo que existe de mal. Porque uma palavra de Jesus é suficiente para fazer todo o exército do mal cair por terra. Satanás não venceu no Éden. Satanás também não venceu no Getsêmani. Mas eu tenho que terminar contando sobre o terceiro jardim. Nesse Satanás tem colecionado algumas vitórias. Nesse Satanás, em muitos capítulos, tem fincado bandeiras, tem declarado domínio. O terceiro jardim, o mais importante da história, é o seu coração. Se ele vencer no seu coração, para ele, a vitória já é grande e suficiente. Mas se Deus criou com muito zelo e carinho o Éden, irmãos, eu vim aqui hoje, em nome dele, dizer que ele sonhou muito mais, com muito mais carinho, que ele criou com muito mais zelo, ele criou a sua vida. Deus sonhou com você. Eu havia terminado o sermão daquele sábado de manhã, uma igreja aqui do interior do estado de São Paulo, anos atrás, e eu estava na porta da igreja para me despedir da congregação. Enquanto apertava as mãos e desejava um feliz sábado, dizia Deus te abençoe, uma jovem de mais ou menos 25 anos, ela se aproximou e quando apertou a minha mão, ela disse: pastor, gostaria de conversar 5 minutos com você. Eu disse: se você esperar ali no fundo da igreja, eu despeço as pessoas e depois eu converso com você. Ela sentou no penúltimo banco do lado direito, eu despedi toda a congregação, um dos diáconos ficou ali comigo, um diácono, um ancião ficou ali comigo, a uma distância para que pudéssemos conversar, e ela disse assim: pastor, hoje você falou que Deus sonhou comigo, o senhor falou que Deus sonhou com cada um de nós. Isso pode ser verdade na história de qualquer um dos irmãos que te ouviram hoje de manhã, mas não pode ser verdade para mim. E eu fiz a pergunta inevitável: por quê? E como resposta ao meu questionamento, ela me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Resumidamente, ela me disse: pastor, a minha mãe nasceu num lar cristão, mas a religiosidade dos meus avós era desse tipo assim, tóxica, negativa, punitiva, restritiva. A minha mãe cresceu vendo muitas incoerências na sua casa. Meu avô, que era líder na igreja, mas era bruto na sua casa, e essas coisas terríveis que marcaram o coração, a memória dela. Ela foi crescendo e adolescente, jovenzinha, entendendo o suficiente para decidir que não suportaria aquilo para sempre. Ela decidiu punir os meus avós, se vingar dos meus avós. Uma noite ela decidiu fugir de casa. E a garota ia me contando: pastor, era uma cidadezinha pequena, as luzes se apagavam cedo, e numa daquelas noites, meus avós já estavam dormindo, a minha mãe saiu por uma das janelas da casa. Estrada de terra, poucas casas, ela foi andando sem saber muito bem para onde ia, mas ela viu de longe um brilho e ouviu a música, ela entendeu, era um baile, e ela decidiu entrar naquele baile.
E naquela noite, pastor, a garota me dizia, naquela noite a minha mãe bebeu o que nunca tinha bebido, ela usou o que nunca tinha usado, e ela se deitou com o primeiro homem que ela conseguiu. A garota fez uma pausa e me disse assim, pastor, e como fruto daquele único encontro de dois completos estranhos, eu nasci. Você quer me dizer que Deus sonhou isso para mim, pastor? Eu ouvi aquela história e sem ter muitas coisas para dizer, eu disse, filha, nesse mundo pode ser que existam pais por acaso, mas nesse mundo não existem filhos por acaso. Deus sonhou com você. Ela disse, pastor, mas você não imagina a confusão, uma adolescente, praticamente uma adolescente grávida, uma família religiosa, imagina as brigas, os gritos, as confusões, imagina, pastor, não demorou muito tempo, a minha mãe me deu à luz, e ela me deixou na porta da casa dos meus pais, ela foi embora, pastor, faz anos que eu não tenho notícia da minha mãe, pastor, meu pai, eu não sei o nome, e ela repetiu a pergunta, pastor, você acha que Deus sonhou isso para mim? Nesse mundo, podem existir pais por acaso, mas nesse mundo não existem filhos por acaso. Eu vim aqui hoje de manhã dizer para você, em nome de Deus, Deus sonhou com você. Você estava nos planos do eterno desde o começo. Pastor, você não conhece minha história, eu não conheço, mas Deus sonhou com você. Pastor, você não sabe o que fizeram comigo, eu não sei, mas Deus sonhou com você. Pastor, como é que pode existir um Deus bom que permite tantas feridas, tantos traumas, tantas marcas que eu carrego no coração? Deus não sonhou com suas feridas, Ele sonhou com você. E por saber das feridas que o pecado traria para a história perfeita da humanidade, Deus enviou o seu próprio Filho a essa terra, para viver entre os homens, para morrer entre os homens, para pagar o preço da sua eternidade, e para te dar uma página em branco, para viver com Ele para sempre. Deus sonhou com você. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei que exércitos o diabo tem arregimentado e tem colocado ao redor do seu coração, da sua casa, do seu casamento, ao redor dos seus filhos. Eu não sei que armas o diabo tem usado para tentar arrombar a porta da sua vida e fincar uma bandeira no centro do seu coração, mas eu sei que em nome de Deus, Jesus Cristo tem poder para se levantar e para dar uma palavra que destrua toda a estratégia do mal contra a sua vida. Amém? Eu tenho que terminar essa mensagem fazendo um apelo. Eu quero fazer um apelo essa manhã para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, há pessoas aqui que ainda não abriram o coração para Jesus e precisam dar um passo de confirmação, um passo de decisão. Pessoas que estão vendo o diabo arregimentando suas forças. Ora ele toca a saúde, ora ele toca o casamento, ora ele toca as finanças, ora ele toca os filhos. Será que você nunca sentiu que parece que não há descanso desse lado? Nunca tem paz, nunca está pleno. Talvez a única coisa que você precise fazer hoje, em nome de Deus, é abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor Jesus, entra. Senhor Jesus, se levante. Senhor Jesus, dê uma palavra. Eu não quero que o diabo vença as batalhas na minha vida. Será que tem alguém que precisa dizer sim para Jesus? Precisa se render, precisa se entregar, precisa se batizar, precisa voltar, precisa renovar seu compromisso com Jesus? Esse apelo é para você. Talvez hoje seja o dia do seu passo, da sua decisão, da sua entrega. Amém, irmãos? Mas aqui também tem outro grupo de pessoas. Pessoas que talvez carregam feridas no coração. Pessoas que se sentem paralisadas porque carregam traumas, dores, complexos, heranças familiares. E de alguma forma não conseguem encontrar alegria, felicidade na vida. Eu não sei sua história, querido, mas eu sei que Deus sonhou com você. Ele tem felicidade para o seu futuro, Ele tem eternidade para você. Eu queria hoje fazer um apelo para esse segundo grupo,
Talvez hoje você precise também dar um passo na direção de Jesus, dizendo: Senhor, eu não entendo muito o que me aconteceu, mas eu quero mais uma vez renovar meu compromisso contigo, e eu quero que o Senhor escreva uma linda história na minha vida. Será que tem alguém aqui esta manhã que pertence a um desses dois grupos? Eu quero fazer um desafio em nome de Deus, de você se colocar em pé e vir aqui à frente, porque eu quero fazer uma oração com você. Em nome de Deus. Quem será o primeiro? Por favor, vem aqui. Existem pessoas que precisam tomar essa decisão, dar este passo. Pode vir aqui à frente, em nome de Deus. Eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Essa é uma manhã de decisão, essa é uma manhã de entrega, essa é uma manhã de colocar a vida nas mãos do Senhor Jesus, entendendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, e Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Ele vai te dar uma nova página, um novo começo, uma nova história, um novo significado. Ele pode fazer coisas extraordinárias, se você simplesmente permitir que Ele esteja no centro da sua vida. Amém, irmãos? Satanás não venceu no Éden. Pela graça de Deus, Satanás também não venceu no Getsemane. E eu tenho fé que ele também não vai vencer no nosso coração. O nosso coração será inteiro do Senhor, o nosso Rei Jesus. Amém, irmãos? Coloca a mão no ombro aí de quem está do seu lado, com muito carinho, com muito respeito, porque somos uma família. Coloca a mão no ombro aí de quem está do seu lado. E eu quero fazer uma oração de bênção sobre a sua vida. Nosso grande Deus e Pai, nós viemos hoje a esta igreja para ter um encontro contigo. E nós agradecemos pela tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Só o Senhor conhece o capítulo exato em que nós nos encontramos agora na nossa vida. O Senhor nos conhece porque o Senhor sonhou com cada um de nós. O Senhor sabe de nossas batalhas, de nossas lutas. O Senhor sabe das tentações que nós enfrentamos, das ciladas que o diabo vez após vez tenta colocar em nosso caminho. Mas, Pai, assim como aconteceu no Getsemane, o nosso desejo é que o Senhor Jesus se erga no centro do jardim do nosso coração. Que Ele se erga e libere uma palavra que abençoa, que restaura, que endireita os passos, que acalma o coração, que desfaz cadeias e correntes, uma palavra que salva, Pai. Senhor, coloca a tua mão de bênção sobre a vida desta tua serva, coloca a tua mão de bênção sobre o coração e sobre a mente deste teu filho amado, e abençoa, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus, amém. Dê um abraço em quem está do seu lado e diga assim: Deus sonhou com você. Deus te abençoe. Para nos despedirmos, vamos cantar juntos Graça, Amor e Comunhão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai